Nome, respectiva capital. Ah, tá bom. Então, primeiro ponto, né? Colocar aqui o PHPzinho, né? Colocar aqui, ó, estados. Array, né? Aí eu tenho, como é que é o negócio aqui? Nome, respectiva capital, né? Qual que é a sintaxe mesmo? Adicionar um elemento, aspas assim, nome do estado. Vou pôr aqui, ó, Mato Grosso do Sul. Sim, capital. Cuiabá. Só vírgula, sim? Então tá, vou por assim, depois vocês... Deixa eu quebrar aqui a linha assim mesmo. O que mais? O Mato Grosso aqui, mais fáceis, né, que eu lembro de cabeça. Mas aqui não vai ter problema não, será, hein? É... Já vai. Errei? Amazonas. Quantos que já tem? Um, dois, três, quatro, quatro. Por... Peraí. Então, mas olha só. Do jeito que está aqui, vamos dar um print R para a gente visualizar melhor, né? Ó, do jeito que está aqui, tudo bem, eu adicionei os elementos, mas as capitais ficaram em quais índices? Ah, tá bom, funciona, né? Ficou nos ímpares, né? Ó. Então, se eu quisesse exibir nesse formato, eu teria que fazer um if, né? Eu ficaria assim, ml, estado, né? Eu tenho que fazer um... Se eu fizesse com for each, por exemplo, já não ia dar certo. Né? Porque for each ele vai considerar um a um aqui, né? Aí não dá certo, tá? Aí teria que fazer isso aqui com for, né? Para fazer funcionar. Consegue enxergar se eu fizesse assim, ó, for each, né? Estados, S, sei lá, ESP, né? Tudo bem. E aí fica sem indexado. Mas se eu fosse varrer isso aqui com for each, por exemplo, colocar um parágrafo, né? Echo, ESP, por exemplo, né? Eu fecho aqui PHP, aí, ó, vai ficar... Não, não daria certo, né? Porque eu queria que exibisse aqui, sim, lado a lado, né? Alguma coisa assim, né? Com for each não tem como eu adivinhar, dizer para o programa, especificar isso para o programa. Então, nesse caso, eu teria que usar um for, né? Aí teria que usar um i de zero, aí a gente já viu lá o size of ou count, né? I mais, certo? Ou, faz assim, ó. Vamos ver aqui. Vamos fazer assim, ó. Um i igual e mais dois, né? Por quê? Vou tirar esse print R aqui, ó. Oi? Sim, senhora. Ó, beleza, exibir os estados, né? Agora eu preciso exibir as respectivas capitais, né? Aí, se a gente voltar nessa exibição aqui, ó, nos índices pares estão os estados, né? Começou em zero e está subindo de dois em dois. A respectiva capital, ela está em qual posição? É sempre na seguinte, né? Então, é só colocar um concate aqui, assim, ó. Estados na posição e mais um, né? Olha lá.
concatenando, né? Eu estou juntando textos aqui, né? O I com I mais um. Porque eu cheguei na conclusão de que os estados, ó, eles estão nas posições pares, né? E as capitais nas posições ímpares. Tá, mas não era muito bem assim que a gente tinha que fazer, né? A ideia aqui, ó, era eu colocar esse par em, em, um, em um item, né, do meu array. Entende? Então teria que ficar assim, ó, né? Assim ficaria mais fácil, eu acho. Né? Ó, por quê? Isso aqui é um par de elementos, né? Onde a primeira posição desse par aqui é sempre o estado, e a segunda posição é sempre o capital. Tá? Eu acho que assim ficaria mais prático, né? Tipo, eu vou falar mais melhor. É aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui para nós vermos como é que vai ficar. Tá? É isso mesmo, isso aqui vai ser um array de array, né? Já vamos visualizar isso aqui. Olha como é que fica. Tá vendo? Ó? Esse arrayzão aqui, ele está englobando todo mundo, né? Cada negocinho desse é um array. Esse arrayzinho, ele é composto por um quê? Por um estado e uma capital. Esse outro é um estado e uma capital. Esse outro é um estado e uma capital. Estado e capital. Estado e capital. Aí aqui eu consigo usar o for each, né? O for each que eu vou percorrer esse arrayzão aqui, ele vai acessar a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Cada uma dessas posições, elas têm índices fixos também. Ó. O índice 0 sempre vai remeter a um estado, o índice 1 sempre vai remeter a uma capital. Então aqui eu consigo usar o for each. Tá? Isso ficaria, sim, mais prático, porque pensa se eu tiver mais estados. Né? Vocês vão entender onde eu quero chegar com esse tipo de organização. Tá? A rede de array parece que é um negócio mais complicado, parece que fica um negócio em nível de profundidade, vai descendo meio que em cascata, né? Mas você vê que tem um padrão, né? E o mais importante, vocês vão ver que em programação como um todo, né? O mais interessante é você detectar um padrão. A inteligência artificial é isso, né? Você identifica um padrão para reconhecer uma coisa, né? Para tentar prever o próximo passo. A programação não pode muito disso, né? Você sempre vai, quando você identificar um padrão, pronto, você tem uma funcionalidade ali, alguma lógica, né, para ser implementada. E assim que as automações vão surgir. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui. Vou virar um for init. Lógico, depois na gravação, se você quiser terminar aí, né? Aí você pausa, volta, faz do jeito que estava antes, né? Vai ficar só o final ali para vocês. Então, o for init vai ficar assim, ó, estado, né? S, alguma coisa, tá? O mais importante de você entender a sintaxe do for each é que vou chamar de EST, que nem estava antes, tá? Esse aqui é o seu arrayzão. Né? O status aqui é o arrayzão. O EST é como se ele fosse acessando cada elemento desse arrayzão. Então, uma hora o EST vai ser esse cara, depois o EST vai ser esse, o EST vai ser esse, ou seja, ele vai se tornando um elemento desse arrayzão. Até quando? Até ele acabar. Então não tem size off, não tem i menor que não sei o quê, tá? Só que cada vez que o EST for um elemento desse, aí tudo bem, você vai precisar acessar o índice 0 dele para pegar o estado e o índice 1 para pegar a respectiva capital. Tá? Então aqui seria EST no índice 0 e aqui seria EST no índice 1. Tá? Por quê? A cada, de novo, a cada iteração, né, essa variável EST, né, ela vai corresponder a um elemento desse array. Esse arrayzão aqui ele tem 4 elementos, 5 elementos, não, de 0 até 4. Em nenhum momento eu estou referenciando o índice 4, índice 3, índice 2, índice 1, índice... eu estou referenciando dentro desse array, né? Desse arrayzão, do array do array. Beleza? Vamos ver se isso tudo que eu falei é verdade. Né? Ah lá, 4 mesmo, né? Certo?
Poderia fazer uma outra organização também, por exemplo, coloco assim, ó, tira esse parágrafo aqui, a gente coloca em H1 o estado, ó, eco, eu sei que na posição 0 está o estado, né? E aí põe um H3, por exemplo, e eu coloco capital, né? Tá? Aí. Aí a gente usa a formatação do jeito que a gente achar legal, né? Coisas que vocês já viram na CSS. É lógico, né, que assim, ó, para mim seria muito mais fácil eu já trazer isso aqui pronto para vocês, mas o mais importante disso é vocês entenderem a organização. Tá? Como é que eu entendo a organização? Bota um print R aí no meio do código para você ver o que está chegando. É visualizando que a gente consegue trabalhar com a organização. Assim, né? Se eu não tivesse visto isso, talvez seria muito mais difícil de eu chegar à conclusão de que na posição 0 está o estado e na posição 1 está a capital. Tá? E saber mais ainda que se eu varrer isso aqui com for each, eu vou conseguir acessar os elementos. Com o tempo, vocês vão ver que vai ficar mais natural isso aqui, automático, né? Vocês vão olhar isso aqui, opa, aqui tem um array para acessar esse primeiro elemento na posição 0, esse outro na posição 1. Isso aqui eu posso utilizar um for each, né? Com o tempo, isso vai ficando automático. Precisa decorar. Assim, né? Nem precisa declarar uma variável antes. A gente tinha que falar em int, será? Hoje é meio que intuitivo já, né? É um negócio que eu não preciso mais ficar pensando tanto, né? Então, a ideia é isso cada vez mais automático. Certo? Ah, tá. Isso. Pegar um monte de. Beleza? Dúvida? Só na tela. Né? Beleza, vamos ver o outro. Tá. Não especificou qual que era a petição, né? Então, tranquilo. Array indexado, nome de 8 de futebol, adicione mais 2 no final do array. Só para você executar comandos isso aqui, né? Vou fazer o link aqui. Colocar certinhos, ponto PHP. Então, eu vou abrir um PHP de novo. Vamos ver aqui. 8 times, né? Tem mais alguma coisa? De novo. Só isso, é. Times. Né? Ok. São 8, né? Vou colocar aqui. São Paulo, obviamente, né? Palmeiras, Corinthians, Corinthians. A Flamengo é só. Cruzeiro. E Flamengo. O Flamengo aqui, é exatamente. Ó. Atlético. Atlético NG. Dá para ficar mais. São Paulo é o melhor, por isso que ele tá lá. Que isso, cara. Flamengo. Tá. Santos. E depois aqui. Operário. Tá, aí ele quer, beleza, né? É lógico que era muito mais fácil de adicionar uma vírgula aqui e adicionar mais 2, mas eu quero fazer daquele jeito manual, tá? Então, ó, eu vou colocar um print R aqui só para eu me localizar no que está acontecendo com o meu código, tá? Ó, vamos por aqui, ó, Teams, né? Beleza, os elementos estão lá, né? O Flamengo está lá ainda. Aí, se tiver ruim de ver, ó, você põe aqui para visualizar o código-fonte, tá vendo? Ou, vou ensinar outro negócio para vocês, tá? Tá vendo aqui no print R? Antes e depois, você põe assim, ó. Eco, um eco pré. Eu estou no PHP aqui, né? Então, eu estou colocando essa tag em texto, né? Do eco.
Tá vendo que ela está envolvendo esse print R, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó, na página. Ele já exibe mais formatadinho também. Não precisa exibir o código-fonte. Então, é meio que um vício aí. Eu sempre faço isso, tá? Só para ficar mais fácil, que eu clicar ali, botão direito ou Ctrl U, né, para exibir o código-fonte, né? Mais fácil, assim, tá? Então, assim, até aqui, beleza, a primeira parte está feita. O que eu vou fazer? Lá naquele mesmo array, eu vou adicionar mais dois, né? Então, como é indexado, abre e fecha, né? Eu coloco quem aqui? Ah, vetor, um outro time, Atlético, Atlético Paraná. Vamos ver se deu certo. Eu faço, coloco um outro 20R aqui, assim. Olha lá, foi, né? Então, eu vou repetir esse mesmo comando, ó, comercial, né? Olha lá, tá vendo? Não precisa especificar qual é o índice, né? Só que tem aquele problema. Se eu remover um específico, aquele que foi removido, ele vai deixar de existir, mas os índices não vão ser remanegados, né? Certo? Aí, ó. Adiciono mais dois, exibo o array gerado. Vamos fazer com. Esse aqui dá, do jeito que está aqui, dá para fazer com for, né? Ó. Nós vamos fazer com for each, porque a estrutura, ela, automaticamente, ela, apesar de eu ter índices constantes aqui, né? Aumentando de um em um, né? Eu vou usar um for each mais para exercitar mesmo. Né? Então, mais um HTML aqui, sim. Teams. E aí, coloca o seu PHP, né? For each, teams, S, vou chamar de T. Só de T. Aí aqui, ó, PH1, PHP, eco, T, né? Fecha PHP. Olha lá, os times, né? Ficou menor. Certo? Beleza, exibiu. Aí o próximo que ele quer que faz lá, oitava posição. Oitava posição, se eu voltar aqui, é quem? 27, né? O 27, porque o zero não conta, né? Na dúvida, você só contar de um em um aqui, você vai ver que o oitavo é esse cara. E aí nós vimos lá que tem um comandinho que faz isso, né? 27. Então, vou pôr lá assim, ó. PHP. Tem que abrir porque eu estou dentro do HTML, né? Times na posição 7, né? Então, esse cara aqui. Se eu der um. Vamos dar um print aqui só para a gente visualizar o array resultante. Tá vendo que você pode sair colocando um monte de print R, não tem problema nenhum, desde que esteja posicionado, tenha lógica, né? Ó, os elementos, removi, né? Ah lá, cadê o índice 7, né? Saiu. E aí, se eu fosse usar um for, por exemplo, o i de 0 até 9, por exemplo, o índice 7 ia dar problema. Por isso que é interessante a gente exercitar com for each, né? For each, se eu repetir aqui, ó, se eu repetir com for each, o que vai acontecer? Ó, os times resultantes lá, né? Saiu depois do Santos. Isso mesmo, né? Certo? Operário. Beleza? Depois que você visualizou tudo, né? Que você pode tudo bem vir aqui, ó, e arranca ele fora, né? Arranca fora. Aí, esse aqui, ó, você arranca fora também, ou você comenta. Ixi, o atalho aqui não está me ajudando, né? Tá bom. Apaga mesmo, então. Tá? Por quê? Porque é só para você ter noção do que está acontecendo mesmo. Aqui, tá vendo que tem um monte de PHP, abre, fecha, abre, fecha. Você vê que aqui na linha 26, por exemplo, não tem nada começando, nem HTML, não tem nada. Então, eu posso muito bem omitir esse fecha PHP e omitir esse abre PHP para dar continuidade ali ao PHP que foi aberto anteriormente. Tá? Da mesma forma, esse aqui, ó.
Tá vendo que está fechando aqui e imediatamente já está começando o outro? Então, também posso emitir ele aqui. Tá? Aonde que esse PHP está fechando? Aqui, ó. Tudo bem, né? Tem só código do PHP aqui no meio disso aqui, tranquilo. Certo? Vou até colocar assim agora, ó. Dá 2, antes dá. Nossa. Aqui eu coloco. Aqui eu vou ter que colocar um H2 também, né? Só que esse H2, ó, como eu estou dentro do PHP, então eu vou ter que usar um eco, né? Tá vendo como fica? Fica uma bagunça organizada, né? Ó, gente, basta que a gente saia do que está escrevendo. Tá meio misturado, né? Beleza? Dúvida? Então, sim. Com o for, você vai ter que fazer uma validação, sim, porque o for ele vai de um em um, né? Então vai chegar no índice 7, ele vai dar um warning, vai falar, ó, esse índice, o elemento desse índice não existe, está indefinido. Esse warning, você vê que ele não é um erro fatal que vai interromper a execução da página. Só que para o usuário, né, não é interessante ele ver esse warning, porque o cara vê o warning assim e fala, meu Deus, né? Está dizendo alguma coisa. Então, é ruim, tá? Dá para tirar ruim. Ah, tá. Só um, né? Aí, se você for fazer com for, aí você vai usar um if assim, ó. If e set. Tá? E set, aí você passa aqui dentro, né? Teams, por exemplo, a posição i. O que ele vai verificar aqui? Se existe, né? Se existe esse cara aqui. Tá? Se existir, ele exibe. Se não, passa para frente. Algo nesse sentido. Tá? Só para não passar muito funções ainda para vocês, porque aqui nós vamos estudar funções mais aprofundadas. Né? Beleza. E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são funções, né, que nós estamos usando. Essa função, o que é uma função? Né? Qual que é o teor dela? Função é um negócio que você implementa para depois você poder reutilizar. Né? E o negócio é você saber que ela existe, como você utiliza, ou seja, o que você tem que fornecer para ela, né? Quais são as ferramentas que você tem que fornecer para ela, e você não precisa saber ao certo como é que ela implementa aquilo que ela faz. Né? Por exemplo, isso aqui, falei para vocês, ó, ele remove um determinado elemento, apaga na memória, né? Como que ele faz isso? Ele vai lá em hexadecimal, converte, tenta achar de forma ótima o endereço lá no negócio, não importa. Eu sei que se eu passar aqui o que eu quero remover com índice para essa função, ela remove. Então a ideia de uma função é essa. Né? Uma vez que eu implemento ela, tanto é que ela está na documentação do PHP, ela foi projetada ali em alguma versão do PHP. Ela vem sendo reutilizada. Essa é a ideia. Tá? Qualquer função. Nossa, temos utilizado ali. Tá? O inset ele faz isso, né? Ele verifica. Então, existe alguma forma que ele vai ver, vai fazer uma comparação, você vê se não é vazio. Quando eu uso count, o count você passa o quê dentro do parênteses? No size é um blank, você passa o teu array, o teu vetor. Então, de alguma forma, ele conta quantos elementos tem. Sei lá como, se ele vai olhando um a um e vê se existem esses elementos, né? Até chegar no final. E no final ele tem um contador. Né? Então, de alguma forma, ele faz a contagem. Então, às vezes, a gente fala, aceita aí que esse negócio retorna uma quantidade. Ele tem um procedimento. Tá? É a mesma coisa que eu pedisse para você assim, pessoal, implementa aí um negócio que conta quantos elementos tem. Então, o que você poderia fazer? Você poderia ver se existe elementos. Né? Ou, nesse for each aqui, ó, eu não sei contar. Né? Eu não sei que existe o count, mas o que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Eu faço um contador, né? Por exemplo, assim, ó, contador, elementos, né? Recebe zero. À medida que esse for each ele não vai varrendo elemento por elemento, né? Então, à medida que isso for acontecendo, o que você pode ir fazendo com aquele contador? Incrementa mais um, né? Aí no final, você já tem a quantidade exata, né? Se eu der um eco ali no final e colocar o conteúdo dessa variável, certamente vai ter o mesmo resultado do count lá, né? Então, uma função é isso. Ela tem uma lógica por trás, mas a gente não necessariamente precisa entender como.
aquilo lá foi implementado sim, e ela faz. Tá? Beleza?